Senhor presidente, sem dúvida nenhuma, nessa ampla crise que o Rio de Janeiro tem vivido, e não resta dúvida que o Rio de Janeiro é reflexo, tudo que acontece aqui por razões óbvias e históricas, é reflexo de tudo que tem acontecido no Brasil também. No entanto, se nós pensarmos no histórico dessa legislação que impõe os pisos regionais, tem muito a ver com a questão política. Haja vista que mais de 80% das categorias abrangidas pelo piso salarial, ela tem sua convenção ou acordo coletivo de categoria própria, que na verdade é uma oportunidade da categoria não sofrer, porque cria um ambiente de diálogo com os patrões e os empregados, respeitando as idiosincrasias, as características próprias de cada categoria. E isso absolutamente não está ceifado. Eu acho que é um momento de união em prol de um Rio de Janeiro produtivo, que saia da crise. Infelizmente, o Rio de Janeiro hoje, senhor presidente, é um dos estados mais hostis ao empreendedorismo. É um dos estados mais hostis à fomentação de novos negócios. Hoje o Rio de Janeiro vive uma economia também, além do modelo do petróleo, a gente ignorou durante muito tempo o turismo como uma grande fonte de receita para o Estado. Nós deixamos que a nossa produção rural se perdesse em competitividade para outros estados. E a economia do Rio de Janeiro tem uma característica também de pequenos empreendedores, pequenas, médias e pequenas empresas que simplesmente morrem num ato irresponsável de um aumento que aquele pequeno empregador também vem sofrendo com a crise. Então é preciso que esse parlamento reflita e nós possamos efetivamente propiciar aqui os caminhos para a garantia da volta do emprego, do retorno do emprego, para criar um ambiente mais tranquilo para o empreendedor. Nós já somos o ICMS aviltante que temos hoje, isso cria uma zona de subdesenvolvimento no Estado. Quem aqui percorre o interior do Rio de Janeiro percebe que nas regiões de fronteira, muitas cidades estão virando cidades fantasmas, haja vista que a competitividade no estado vizinho faz com que os negócios se movam para o estado vizinho. Então, senhor presidente, é preciso que a gente reflita na possibilidade, e sem ofensa a nenhuma categoria, sem extinguir direitos ou flexibilizar direitos do trabalhador, mas pensar naquele também que produz. A gente precisa parar de satanizar o empresário, o empreendedor nesse país, que é o que mais vai sofrer com um aumento fora dos padrões. O Rio de Janeiro já tem hoje, dentro de um cenário nacional, que apresenta ali números que variam em 12%, o Rio de Janeiro apresenta 15%. Nós temos que ter muita responsabilidade para que um gesto dessa casa, que garanta um aumento, não gere momentaneamente um aumento que é um aumento factual e não representa de fato a capacidade de aquecimento da economia, em detrimento de desemprego, de empresas fechando, que vai na contramão de tudo que a gente falou nas campanhas eleitorais, todo o esforço que o governo do Estado vem fazendo para tornar o desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro capaz de sair da crise. Nós temos uma responsabilidade com esse Estado, e independente do viés político partidário, a gente tem um compromisso também com o governo, de ajudar o governo, que na verdade, como bem disse o líder do governo aqui, não é um projeto do governo, não é um interesse do governo, é um interesse da economia e do desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro. Então, com muita responsabilidade, haja visto o excessivo número de emendas que esse projeto sofreu, a rediscussão da matéria, nós estamos aqui discutindo a matéria, é preciso que coloquemos a mão na consciência, que entendamos que o não aumento, nesse momento, é benéfico para o Rio de Janeiro, garante o emprego, estimula a criação do emprego, e aí estabelecer uma eventual discussão, no máximo, até o limite das reposições inflacionárias, de modo que a gente entenda o setor produtivo, e a gente precisa restabelecer o setor produtivo, dando garantias ao setor produtivo, que o Rio de Janeiro é um ambiente
propício ao desenvolvimento econômico e que a gente possa, dessa forma, resgatar as vocações do Estado e superar outros fatores que são impeditivos do desenvolvimento, como, por exemplo, a questão da violência. Há um esforço que a gente reconhece aqui e aplaude do governador, no sentido de dar mais ênfase às forças de segurança, em combater a criminalidade e desburocratizar e, sem dúvida nenhuma, permitir que o Rio de Janeiro entre numa rota de desenvolvimento, que é o que a gente espera, é o que o cidadão fluminense espera e é o nosso compromisso. Então, senhor presidente, aqui finalizando, um apelo para casa, que efetivamente coloque, pondere nas suas proposições, nessas emendas e na votação que culminará na próxima semana, que a gente efetivamente faça um balanço, que talvez nesse momento o melhor para o Estado é não aumentar, não dar um aumento, haja vista que o Rio de Janeiro já tem um salário, historicamente, que também contribuiu para esse ambiente hostil, maior do que os nossos vizinhos aqui do Sudeste, e que a gente possa, nesse período, pelo menos, tentar retomar o crescimento. E, no caso da discussão, que a gente faça uma ponderação que vá até o limite ali das reposições inflacionárias, senhor presidente. Vamos brigar aqui, sempre, pelo desenvolvimento do Rio de Janeiro. Muito obrigado, presidente.